Glória a Deus. Muito bem, estamos então na nossa primeira celebração do ano, amém? Pode aplaudir o Senhor por isso? Olha só, passou 2020 e você está vivo aí. Dá uma chacoalhadinha, viu? Dá uma chacoalhadinha de leve, você não pega nada de vírus. Viu, tu está vivo, cara, fala aí. Tu está vivo, rapaz, glória a Deus, hein? Poxa, o Senhor de tantas pessoas escolheu nós para viver, isso é maravilhoso. Alguns o Senhor levou, porque a nossa vida pertence a Ele. Alguns Deus leva, outros Deus deixa. Então nós fizemos parte de um povo que Deus quis nos deixar para cumprir um propósito, Nath. Então Deus ainda acredita em você e em mim, que nós nessa terra, Marcelo, podemos fazer muita coisa. Alguns o Senhor levou, a vida pertence a Ele, e glórias a Ele por isso. Alguns Deus leva, outros Deus deixa, outros Deus assusta, outros Deus quase leva, para ver se mexe, né? Mas estamos aqui então, 2021, todos vivos, todos aqui saudáveis, todos aqui felizes, né? Para viver um novo ano então, que é o ano da fidelidade. Para nós entender melhor esse ano agora, queridos, quero passar mais uma parte aqui. Vamos fazer a palavra profética hoje, isso. Queria saber quem nos visita nessa noite. Quem está nos visitando? Erga a sua mão. Lá atrás temos um casal, glória a Deus. Quem mais ali atrás também é outro casal, nossos pais do Jean, né? Quem mais nos visita ali? Muito bem. Lá atrás também mais um casal, mais um menino ali. Isso, a família. Glória a Deus. Vão receber aí um cartãozinho do visitante. Pode preencher seus dados, por gentileza, aí, que depois vamos entrar em contato com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Meu nome é Edson, é um prazer recebê-los aqui. Beleza, gente? Deus abençoe. Queridos, toda vez que eu vou trazer uma palavra profética do ano, é importante nós entender que não é porque a gente trabalha um ano que a gente só vai falar sobre fidelidade e só vai ficar focando nisso, não é essa a questão. A questão é que nós vamos trabalhar esse momento, essa unção que se levanta sobre o mundo, sobre a igreja, em especial a igreja viva. Em 2015, por exemplo, nós tínhamos o ano do preparo. O que era o ano do preparo? Quando eu e minha esposa estávamos em Curitiba, nós pastoreávamos um grupo por rede social, por telefonema, por vídeos, por livro mesmo, que era o ano do preparo. Quando nós viemos a Panambi, 2016, nós levantamos então o ano do fundamento. Por que fundamento, pastor? Porque a nossa igreja era uma igreja nova, era uma igreja diferente, as pessoas queriam saber o que seria esses propósitos, esses 5 propósitos, o que seria esses lemas, o que seria essa nova ideia de igreja, e nós fomos fundamentando então essa parte profética, essa parte inicial, essa parte de alicerces da igreja. Depois de 2017 a gente chegou no ano da maturidade, ou seja, nós trabalhamos com cada discípulo, cada ovelha, para que elas começassem a crescer espiritualmente, começassem a ler mais a Bíblia. Nesse ano nós lançamos a leitura bíblica anual. Então muitas pessoas foram crescendo, foram se desenvolvendo com Cristo. Depois nós chegamos no ano 2018, que foi o ano da multiplicação, aonde nós incentivamos então os membros da igreja a não crescerem só individualmente a parte espiritual, mas levar outras pessoas para Cristo, Renato. Então nós começamos a fazer pequeno grupo, ministérios, para nós tentar agregar mais pessoas, impactar mais pessoas. Em 2019, então, nós trabalhamos o ano da liberdade, né? Foi o momento que a gente começou a tirar as perebas uns dos outros, né? Os traumas, os complexos, os pecados. Começamos a trabalhar que o crente, ele precisa ter suas libertações, o cristão, ele precisa ter suas liberdades. Então, trabalhamos, fizemos escola de libertação e cura, escola de liderança, colocamos bastante treinos, cursos, para nós então ser livres mesmo, para apenas adorar ao Senhor. Trabalhamos bastante que mesmo nós sendo cristãos, muitas vezes temos coisas para ser libertos, e a gente trabalhou muito isso no ano 2019. Entra o ano 2020, que é o ano da celebração. Então foi interessante, né? Que a gente lançou o ano da celebração e o diabo lançou o Covid-19, né? Já chegou atrasado, né? Porque pegou em 19 o vírus, ele chega em 20 e fala 19. Estão falando agora, mas está repreendido que vai surgir o Covid-20, está repreendido. Pô, como assim 21, 20, 20 e 19? Está regredindo, rapaz? É coisa do diabo, né? Tudo que regride é coisa do diabo. Mas a gente entende que o vírus surgiu em 2019, por isso Covid-19, queridos, nada de mais, né? Mas, queridos, o ano da celebração para nós, então, foi um desafio como igreja. Foi um desafio, porque nós tínhamos tudo para não celebrar. Nós tínhamos tudo para reclamar, murmurar, abandonar o barco mesmo. Tínhamos tudo para se deixar levar.
por essa manipulação mundial de Jezabel, que reunia coisa errada, amar pessoas é errado, vamos matando umas às outras. E aí Deus colocou o decreto que era a comunhão uns com os outros, esse decreto de Deus nos levou até aqui. Eu particularmente enfrentei autoridades, enfrentei prefeito, enfrentei secretários, enfrentei o diabo para nós manter a igreja aberta. Vocês às vezes não sabem o que eu passo particularmente para manter a igreja viva, avivada. Mas como Deus tem me dado o privilégio de saber podres das autoridades, não meter a mão em nós. Por quê, irmão Geraldo? As autoridades estavam confusas, né? Hora mandava abrir, hora mandava fechar, hora mandava abrir. Eles mandavam fechar, mas eles estavam abertos, a hora que eles estavam abertos, estavam fechados, estava uma confusão. E se revelou de fato muitos hipócritas em nosso meio. 2020 revelou a hipocrisia das pessoas. Eu não posso ir na igreja porque tem Covid, mas vai no supermercado. Eu não posso ir na igreja porque tem Covid, mas estava na festa de 15. Engraçado que para todos nós, aquilo que é essencial para nós damos um jeito de estar. Eu deixei claro desde o início, igreja é um organismo essencial. Se o posto é essencial, nós também somos. Se o mercado é essencial, a igreja também é. Que nós alimentamos, nós colocamos combustível espiritual. Trabalhamos, queridos, eu celebrei muito, né? Eu celebrei bastante, eu celebrei muito com as pessoas, com os discípulos, seguindo prevenção, proteção, sim. Vocês estão todos de máscara agora, eu estou falando que estou sem máscara. Temos álcool gel, nós seguimos o que era possível, queridos. O que era possível ele fez, né? E estamos aqui hoje, para a glória de Deus. Pode aplaudir a Deus por isso, queridos? Aleluia, né? Então, nós estamos felizes. Eu celebrei muito, foi um desafio, Senhor, celebrar com o planeta destronado. O planeta está doente, Senhor. Para nós celebrar não vai ser fácil, mas eu celebro porque eu creio que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. E se Deus permitiu essa doença no planeta, é porque Ele queria chacoalhar esse planeta para trazê-lo de volta a Ele. Muitas pessoas voltaram-se para Deus por causa da pandemia. Muitas pessoas, por terem perdido tudo na pandemia, pensaram em Deus e vieram para a igreja. Outras se afastaram ainda mais. Mas a proposta de Deus era trazer mais vidas para o seu reino, e por isso nós celebramos a Ele. Então chegamos agora em 2021, e eu gostaria de falar assim, gente, vai ser o melhor ano da tua vida. Tu tenha certeza que em fevereiro não vai acontecer nada. Ninguém vai lançar vírus nenhum, né? A China vai ficar bem de boa com nós, ela está nos amando agora. O amanhã a Deus pertence, não sei o que vai acontecer amanhã. O Covid nos fez agora ser mais humilde, né, Robson? Eu não sei o que vai acontecer em fevereiro de 2021, em março. Não sabemos o que vai acontecer, Fran. Mas uma coisa nós vamos ficar é sempre na fidelidade com Deus, amém? Então a fidelidade é esse o ano, nós vamos trabalhar. Passa aqui, vamos lá. Isso, nós vamos conversar então sobre estarmos fiéis a Deus, independente do que viveremos em 2021. Se o ano for maravilhoso, nós queremos estar firmes com Deus. Se o ano for mais ou menos, nós vamos estar firmes com Deus. Se o ano for talvez como 2020, nós vamos estar firmes com Deus. Nesse ano, falaremos sobre esperança, sobre liderança, sobre humanidade, sobre expectativas da volta de Jesus. Falaremos sobre a busca de não vivermos aqui nessa terra, não buscarmos nossos aspectos egoísticos dessa terra, mas olhar para o céu, que é para lá que nós estamos indo. Então, por exemplo, queridos, vamos trabalhar hoje sobre a âncora. Que a âncora, se você pesquisar, o símbolo da fidelidade é uma âncora. Quem tem âncora tatuada aí? Quem tem âncora aqui? A Josi Willi tem? Quem tem âncora, colar de âncora? Nosso irmão tem tatuado? Olha, tem âncora. Alguém mais tem algum colar de âncora, anel de âncora? Quem mais aí? O Henrique, ela tem também. Você veja que, de fato, a âncora, ela é um símbolo muito conhecido internacionalmente. Para isso, então, queridos, quero passar um vídeo para vocês agora, para vocês entenderem um pouco só sobre a função de uma âncora, e aí nós vamos trabalhar o texto, vamos trabalhar a pregação. Podem passar aí, queridos.
Esta é a âncora no seu barco, e se o motor do seu barco parar e estiver perto das pedras, quem vai te salvar é a âncora. Por isso que a âncora deve ser muito bem escolhida, tem que ser na medida para o seu barco, e os acessórios, manilha, corrente, amarra, todos condizentes com o tipo de âncora que você vai utilizar. Basicamente, essa é uma âncora tipo Danforth, que você tem as partes principais, haste, as patas e o cepo. Aqui é o anete, que é feito nessa peça que prende a manilha. Aqui tem um distorcedor, um tornel, que é útil se a âncora subir girando, não dá nó no cabo. Então é importante colocar essa ferragem junto à âncora. É o popular distorcedor, o nome em náutica é tornel. Como é que a âncora funciona? Ela não funciona pelo peso. A âncora funciona pelo formato dela. É como um arado, uma espécie de arado. Ela precisa, o cabo da âncora precisa estar bem baixo para ela poder unhar. Para a âncora unhar, prender no fundo, o cabo tem que ser pelo menos 3 vezes a profundidade. Profundidade levando em conta também a altura da proa da âncora. Então, como é que funciona? Se o cabo for curto, a âncora não unha, ela vai arrastando, arrastando, arrastando. Na medida que você vai aumentando o comprimento do cabo, a âncora vai unhando. Quanto mais comprido o cabo, mais ela unha. E quando ela unha, o motor do barco todo acelerado não consegue puxar. Por quê? O cabo tem que ser bem comprido. Quanto mais comprido, melhor. No mínimo 3 vezes a profundidade. Conforme você vai jogando o cabo, você vai aumentando o comprimento do cabo, a hora que chegar pelo menos 3 vezes a profundidade, o ideal, mais de 5, em tempestades até 10 vezes a profundidade, ou seja, se você vai ancorar num lugar de 5 metros, é bom ter 50 metros de cabo, porque quanto mais forte o vento, mais cabo você dá para a âncora. Mas a âncora unha. Na medida que você vai dando cabo, a âncora começa a enterrar, começa a unhar. E ela precisa de bastante cabo, ou seja, o comprimento do cabo é o chamado filame. O filame é constituído de corrente e cabo, ou só corrente. Barcos pequenos costumam usar corrente, parte em cabo. Qual é a vantagem da corrente? Além da corrente tornar a âncora mais eficiente para prender no fundo, a corrente evita o corte nas pedras. Se o teu motor parar e o barco estiver perto das pedras, se as pedras cortar o cabo, seu barco vai parar na praia ou nas pedras, na arrebentação. A corrente evita isso. Eu recomendo pelo menos 5 metros. Antes eu usava 3. Um dia eu perdi o barco, quer dizer, foi parar no mar aberto, recuperado, porque a pedra cortou depois dos 3 metros. Hoje eu uso 5 metros de corrente. Eu recomendo pelo menos 50 metros entre cabo e corrente a bordo. Quanto maior o barco, maior o comprimento da amarra, porque é proporcional ao tamanho do barco. Por exemplo, um barco de 30 pés, barco na ordem de 9 metros, já recomendo pelo menos 60 metros de cabo a bordo. Então, podendo pôr corrente é melhor, só que a corrente tem um peso. Um barco pequeno não consegue ter corrente. Uma corrente, não essa que é mais fina, mas uma corrente de 8 milímetros, aconselhado com um barco na faixa de 34, 36 pés, 8 milímetros ela pesa 1,5 kg por metro. Então cada metro pesa 1,5 kg. Se você tem 60 metros na proa, você tem 90 quilos na proa. Então não é qualquer barco que pode ter 90 quilos na proa.
lembrar, nós vamos trabalhar isso. Então, queridos, a âncora, percebemos então que a humanidade vai se desenvolvendo, se cria então barcos, embarcações, mais tarde navios, e os homens precisavam então fazer com que esses barcos, quando eles quisessem estacionar o barco, Gustavo, e fosse para uma ilha, o vento não levasse esse barco, o vento e as tempestades não arrastassem ele. Então eles criaram um peso, que na primeira época era apenas uma pedra pendurada com uma corda. Depois eles fizeram com sacos de areia para botar no fundo do mar, e aquela corda segurar o navio, o barco. E depois então surge a figura da âncora. A âncora então, ela se tornou conhecida por manter o barco em cima da água intacto, sem que ele seja levado pelas correntezas, pelas tempestades, pelos ventos. Por isso que a âncora, ela é um símbolo de fidelidade, ou seja, se a âncora resolve lá sair da pedra, acontece uma coisa, a âncora se desloca, Marcelo, aquele navio vai embora, aquele barco vai embora, aquela embarcação vai embora. Então a âncora é um símbolo de firmeza, de força, de manter alguém firme, de manter algo seguro. A âncora é um símbolo de esperança. Eu tenho certeza que eu posso sair agora do barco, mas a âncora vai manter o barco acima das águas sem ser levado. Então esse símbolo da âncora, queridos, tem muito a ver com a nossa vida. Por exemplo, passa o texto lá. Isso. Hebreus 6,19. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Olha que interessante, gente. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Queridos, olha que interessante, a única vez que você vai ver âncora na Bíblia, é uma vez só, é aqui em Hebreus 6,19. Por que, Nath? Porque naquela época os caras já tinham noção de âncora. E essa epístola aos Hebreus, se você ver lá, tem uma epístola na Bíblia chamada Hebreus. Eu estou falando aqui desde a série de Jesus, que os judeus não conseguiam ver Jesus como Deus, que os judeus, os hebreus, os israelitas, que é tudo a mesma coisa, eles não conseguiam ter Jesus como referência. Eles achavam que Jesus era um falso profeta, que Jesus não era o próprio Deus. Então o que acontece, queridos? Esse homem que escreveu Hebreus, ele não se identifica, Cleiton, ele não diz que é Paulo, ninguém sabe se foi Paulo, ninguém sabe se foi Barnabé que escreveu essa carta. Alguns acham que foi Apolo, alguns acham que foi Silas, outros acham que foi Tito, outros acham que foi Timóteo, mas a verdade é que ninguém sabe quem escreveu para os hebreus. Bom, alguns teólogos dizem que por os hebreus se acharem os tais, dependendo de quem fosse escrever, se fosse apóstolo Paulo aos hebreus, eles nem iam abrir a carta. Paulo é um desviado do judaísmo para o cristianismo. Então ele vai colocar aqui, queridos, para os hebreus, o seguinte: ei, vocês estão baseando toda a vida de vocês em circuncisão, em sacrifícios, em rituais, em regras. Mas essa âncora é uma âncora fraca, porque quando vir os ventos, quando vir as tempestades, vocês vão perder a embarcação, que é a própria vida de vocês. Aí ele vai falar o seguinte: mas se vocês colocarem Jesus como a âncora da vida de vocês, aí vocês podem ter certeza que vocês vão entrar no lugar santíssimo celestial, ou seja, no templo tinha a cortina do templo, no templo tinha o lugar santíssimo, o templo físico. Ele está falando agora do templo espiritual. Quem colocar Jesus em sua vida como âncora, essa âncora vai te dar o acesso ao céu, o acesso à presença de Deus. Aí você vai perceber, queridos, que âncora vem do latim chamado anquira, que significa gancho. Como falei, já eram usadas pedras, depois sacos de areia, até se tornar essa figura. E essa âncora, ela possui uma cruz. Se você analisar bem na figura dela, ela parece uma cruz. Por quê, queridos? Nos primórdios, no começo da igreja, Renato, os cristãos eram muito perseguidos. Os cristãos eram mortos mesmo, em algumas regiões, em especial em Roma. E para eles não serem descobertos por causa da cruz exata, eles colocavam âncoras na frente da porta, na frente do terreno, para que alguém passasse ali e um cristão entendesse que a âncora simbolizasse também a cruz. Os cristãos então estavam usando esse elemento. Acredita-se inclusive, queridos, que as primeiras tatuagens, os primeiros tatuadores do mundo foram os marinheiros.
Porque quando eles navegavam e paravam suas embarcações, e toda vez eles olhavam aquela âncora, todos gostavam de se tatuar um no outro a figura da âncora. Vocês lembram de uma figura chamada Popeye? Quem já ouviu falar do Popeye? Essa figura, nós antigos já vimos esse desenho, né? Que o antebraço é maior que o bíceps. Eu nunca tinha visto isso. Quem faz academia é esquisito. Mas ele tem uma âncora aqui, a outra âncora no outro braço. Porque a âncora era algo que diferenciava os marinheiros dos outros grupos, queridos. A âncora, como eu já pedi no início aqui, é um símbolo de fidelidade conjugal. Muitos casais, para mostrar que estão fiéis um ao outro, eles tatuam uma âncora aqui, outro tatua no braço, porque a fidelidade um pelo outro é simbolizado pela âncora. A âncora, então, queridos, ela é algo espetacular. Muitos usam como pulseira a âncora, outros usam como colar, outros usam como anel. A âncora, resumindo então, queridos, é um símbolo abençoado que nos remete a Jesus, que nos remete a alguém que segura a nossa vida. Agora presta atenção aqui para nós seguir na prática agora. A tua vida é o barco, Ivone. A âncora, simbolicamente, deveria ser Jesus, mas para muitos não é Jesus. Mas o que liga a âncora até o navio ou até o barco? A corda. Aí você percebeu o seguinte, queridos, olha o que esse homem fala aqui nesse vídeo. Se você passar a próxima frase, passa mais uma lá. Isso. A esperança em Jesus é a nossa âncora. Você pode colocar na tua guia, a esperança em Jesus é a nossa âncora. Mais uma, vamos lá. Não é sobre o que vivemos, mas sobre o que ainda vamos viver. Então você perceba, queridos, que você não é crente porque é legal ser crente. Você não é cristão porque você acha que ser cristão é uma modinha, é bem legal, o pessoal usa camisetas legais. É bem bacana ser cristão, é top ser cristão. Ser cristão é legal, ser cristão é interessante. Para essa terra não tem grupo mais legal de participar do que o grupo dos cristãos. Queridos, você não é cristão para você ser algo poderoso apenas nessa terra. Você só está cristão porque você entende que você não pertence a esse mundo, e Deus deseja que você um dia vá para um lugar chamado céu, que bota no bolso esse planeta, que bota no bolso esses prazeres. Nós nos mantemos fiéis e firmes a Deus, não por aquilo que estamos vivendo hoje, mas por aquilo que viveremos amanhã. O apóstolo Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma consegue imaginar o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então não é buscar a Deus por medo do inferno, não é isso, mas é buscar a Deus para nós um dia estarmos com Ele no céu, sim. Queridos, esse planeta, não sei você, mas eu não curto nem um pouco. Os maiores prazeres, Natiele, que possa esse mundo nos oferecer, não se compara, e foi o que nós cantamos antes, à presença de Deus. Gente, eu já senti a presença de Deus de diversas formas: vento, fogo, arrepio, voz audível, e sinceramente nunca vi nada se comparar à presença de Deus. O dia que eu vi Jesus, Robson, quando eu vi Jesus na minha frente, o meu mundo acabou ali. Estava sobre a minha frente o próprio Deus. Naquele momento, Marcelo, sério, eu perdi todas as vontades próprias. Não que eu não tenha vontade própria, mas eu perdi todos os desejos de viver para mim. Estava em Curitiba, e aí eu vi um anjo. Alguns sabem esse testemunho? Eu olho para o lado, tem um cara sentado do meu lado, com a cabeça no teto, olhando e dizendo: você me dá trabalho. Eu olhei: você me dá trabalho. E eu falei: Cíntia, dá uma olhada. E a Cíntia: volta a dormir, você está dormindo demais. Volta, está sonhando. E eu: não, olha aqui. Some aquela figura. Aí Deus me lembra de um texto que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então Deus me deu o privilégio de ver o meu anjo, Natia. Ele é um cara cabelo black power, negão. Então se vocês acham que eu sou racista, o meu anjo é negro. Então jamais alguém pode falar isso de mim.
Só que, Ivone, quando eu vi o anjo, eu não senti o que eu senti quando vi Jesus. Ué, eu fiquei, uau, cara, aqui tem poder aqui. Aqui o negócio aqui é diferente aqui. Mas foi muito diferente quando eu vi Jesus, Cassiano. Quando tu vê Jesus, tu não consegue se mexer, tu trava, teu corpo congela, tu não consegue mover nada, tu fica congelado. Rapaz, é um troço espetacular. O anjo de boinha, tu me dá trabalho. Eu entendi um pouco mais que os anjos de fato trabalham em nosso favor, a gente nem percebe. A gente prega, a gente confronta, a gente cutuca, e os anjos estão lá, não pega ele. É o mundo espiritual. Mas não se compara, e vi vários outros anjos, já vi demônio, tá? Já pude ver no mundo espiritual. Mas, gente, nada se compara a Cristo. E esse ser me diz o seguinte: o nosso Jesus, o próprio Deus, diz o seguinte: vocês não foram feitos para essa terra. Vocês foram feitos para passar por essa terra e viver na minha nova terra, no meu novo céu e a minha nova terra. Então, se você tem vivido o teu evangelho pensando que você deveria estar curtindo essa terra, queridos, é óbvio que nós vamos comer do melhor dessa terra, o mel, o leite, a gente gosta, né? A gente gosta de comer do melhor da terra. Só que, queridos, esse melhor da terra, tu pode comer o que tu quiser do melhor da terra, não se compara ao que nós vamos viver. É tão real isso que o apóstolo Paulo estava ali conversando com os seus discípulos, ali na igreja de Corinto, e ele falou o seguinte: ei, por vocês é bom ficar, né? Porque vocês precisam de mim, vocês são muito mequetrefe, eu vou ter que ajudar vocês. Mas ao mesmo tempo, como eu queria morrer de uma vez e ir para Cristo, porque eu não vejo a hora de ir para Cristo. Você acha que o apóstolo Paulo ia estar com medinho do Covid aqui no nosso planeta, gente? Ele ia falar: gente, sério mesmo? Vamos se prevenir, vamos proteger, mas se morrermos é lucro. Nossa, pastor, o que é isso, pastor? Que palavra, hein? Não pode falar isso. O apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo, ele tinha tanto essa expectativa, essa convicção que a vida dele não era aqui, que aquilo que estava para vir era muito melhor, que ele não tinha medo de nada. Ele não tinha medo da morte. Ele não tinha medo de ser assassinado. Ele não tinha medo de absolutamente ninguém, porque ele não via a hora de estar com Cristo. Então, se você é cristão, a tua esperança, o que você está esperando? A tua esperança é, um dia, você viver em outro lugar que não é a terra. Aqui você sofre, aqui você sente dor, aqui você chora, aqui você tem angústia. Diz o nosso Jesus que no novo céu e na nova terra, como vai ser isso? Quando vai ser isso? De que maneira vai ser? Eu não sei, mas lá Ele vai enxugar nossos olhos toda lágrima. Seremos eternos, teremos um corpo glorificado, ou seja, não vai entrar vírus, não vai entrar nada em nós, não vai ter doença nenhuma, e viveremos com Deus por toda a eternidade. Ou seja, se vai ter rua de ouro, se vai ter bronze, não estou nem aí, eu quero estar na presença de Deus. É isso que me leva a ser crente hoje, Marcelo. Porque eu sou crente hoje? Vamos fazer aquele pentecostal hoje. Porque eu quero ter o meu Deus amanhã. Eu não sou crente porque é legal, até porque não é tão legal ser crente. Nem sempre é bacana ser crente. Eu falei para vocês já, nem sempre é fácil ser cristão. Nem sempre é prazeroso e você sabe que não é. Estava falando com a banda aqui, queridos, eu estou cobrando bastante agora cada ministério da nossa igreja, porque Deus falou comigo, né, Kátia, que a igreja viva tem que subir um novo nível. Um novo nível de ministério, um novo nível de banda, um novo nível de vocal, um novo nível de mídia, um novo nível de integração. E eu visualizei então a nossa igreja sendo muito mais habilidosa, cheia de mais dons, mais amorosa, mais avivada. Eu visualizo isso. Aí Deus diz assim: filho, faça tudo para subir o nível da igreja agora, em todas as áreas. Primeira coisa, vem ensaiar domingo 7h30 da manhã. Eu falei: pessoal, Deus falou comigo. E o pessoal: sério, pastor, glória a Deus. Não sei se vocês creem. Então assim, 7h30 todo mundo aqui na igreja. Da manhã, pastor? Amém.
Às vezes tá o Jeca dormindo aqui. O Pedrinho sem força, porque de manhã, né? Domingo, que era o dia de descanso. Pô, pastor, é integral, pastor. Os caras estão trabalhando direto aí. O domingo, que é o dia de descanso. Mas eu reuni a piazada e falei, gente, todo sacrifício vale a pena quando antes do sacrifício existe uma visão. Primeiro vem o propósito, depois vem o sacrifício. E eu falei para eles, galera, consegue visualizar nós com um coral de 30 pessoas aqui? Consegue visualizar vários baixistas, vários bateristas, vários ministros? Consegue visualizar uma mídia que alcance o planeta Terra inteiro, uma mídia espetacular, que leve o evangelho? Conseguimos, pastor? Conseguem? Então vamos nos sacrificar para chegar lá. Agora é ensaio, agora é suor, agora é isso, agora é prática, agora é comunicação, é muitas vezes noites sem dormir para nós alcançar o que nós queremos. Aí o cara quer ser empresário de sucesso, mas não quer sacrificar. Aí o cara, né, Nath? O cara quer ser um missionário, né, Nath? De sucesso, mas não quer orar, não quer jejuar. Não é sacrificar para ser salvo. As pessoas confundem, mas a Bíblia diz que nem só de sacrifício. Salvação é de graça, mas você ser usado por Deus tem um preço. É óbvio que Jesus em nós é de graça. Então, para nós subir um nível, para nós subir de nível como cristãos, se nós quiser subir até o céu, eu preciso me sacrificar. Sacrificar minhas vontades, sacrificar os meus desejos, sacrificar o que eu quero. Rapaz, eu não queria morrer e ir para o inferno. Não sei se você entende o que eu estou falando aqui. Visualize agora você morrendo. Aí Jesus volta, você está no dia do juízo final, naquela fileira. Aí Jesus está com Deus Pai, ele pega o livro da vida, ele abre as páginas. Qual o teu nome? Mequetrefson. Deixa eu ver. Mequetrefson. Não, está aqui. Como não, Senhor? Mas me falaram que o Senhor é amor. Mequetrefson, olha só, eu não estou identificando aqui nos registros o teu nome. Como não, Senhor? Lembra aquela vez que eu amei as pessoas? Eu não fumei. Eu não matei ninguém. Mequetrefson, você entregou a vida para Jesus em algum momento? Não, né? Porque daí, imagine Jesus. Vou largar meus pecados por Jesus? Pois é. O elevador está logo ali. Vai descendo e vai rodando. Aí você, cara, eu fico imaginando. Já foi em dentista já? Eu acredito que sim. Né? Você vê aquela coisinha, aquela doideira, você já fica com um certo medo. Imagine você descer ao inferno, queridos. E a Bíblia fala que ali, mesmo você ficando cortado por uma faca, não vai cicatrizar aquela dor. Você vai sofrer por toda a eternidade. Você vai queimar no inferno. Desculpa, geração mimimi. Não fala assim que eu me ofendo, me magão, pastor Edson. Mas assim, é inferno. Você consegue imaginar que você pode queimar por toda a eternidade no inferno? E aí você vai dizer assim, como aquela parábola do rico e do Lázaro: Jesus, me dá mais uma chance. Não tem mais chance. Me dá mais um tempo. Não tem mais tempo. E aí você vai sofrer a eternidade. Cara, eu não queria estar nessa fila, tá? Eu não queria descer para o inferno. Cara, só me faltava essa aí. Já é uma coisa complicada viver nesse planeta aqui. Desgraça. Aí morre para o inferno. Aí tu merece um prêmio, né? Não, aí o cara que for para o inferno merece um troféu. Troféu imprensa, né? Já era ruim até, foi para o inferno aí. Parabéns, hein? Palmas, gente. Foi para o inferno. Oh, calma, não bata palma, não. Oh, calma, gente, calma. Gente do céu, eu não quero ir para o inferno. Você gostaria de ir? Hã? Gente, vamos falar não. Quer ir para o inferno? Não. Então viva para Deus na terra hoje. Agora pode aplaudir. Eu não quero, cara. Eu quero chegar no céuzão lá, tá ligado? Sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó.
Eu vou falar, Isaac, tu ficou com medo aquela hora quando teu pai vai dar uma facada, rapaz. Ei, rapaz. Jacó, homem, você foi um mequetrefe, traiu teu irmão e está aí no céu agora, rapaz. É nós aqui, né? Tu com teus pecados, eu com os meus, Deus foi bom com a gente, hein? Chegar em Davi, rapaz do céu, tu foi top, mas tu também viajou, meu Deus, né? Imagina nós cumprimentando os caras lá em cima no céu, cara, nós chegando lá, rapaz do céu, você vai ser mais rico do que eu, se eu vou ser um mendigo no céu, não estou nem aí, nós vamos estar no céu. Imagine nós, pastor, e o galardão, não estou nem aí para os meus galardão, cara. Tem crente que fica, vamos fazer obra para ter galardões, estou nem aí para os galardão. Eu quero ir para o céu, só isso, cara. Vai ser uma emoção quando levantar as portas, ó vossas cabeças, para que entre Jesus e a igreja atrás. Eu quero entrar. Sabe o que eu estou falando com vocês isso, queridos? Porque eu visualizando isso me faz ser santo aqui na terra. Não estou dizendo ser perfeito, queridos, mas viver para Deus, viver com Deus, viver de modo que Deus se agrada. Eu visualizo isso e quero que você visualize também. Por isso que no texto ali diz que essa esperança então, que um dia nós vamos subir aos céus, mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco, queridos. Se um dia você deixar de acreditar que você pode ir para o céu, que o céu é mentirinha, se você achar que o céu é conversa fiada, se você achar que esse negócio de morrer e depois ter vida eterna é conversa, uma hora você vai começar a viver aqui nessa vida. Quer saber? Esse negócio de céu é viagem, é conversa. A Bíblia é um conto de fadas, a Bíblia é uma história para boi dormir. Eu vou viver aqui agora. O negócio é nascer, comer, beber, morrer. Não é verdade isso. Depois da morte é só o começo. A morte só abre a porta para o céu ou para o inferno. Então nós precisamos entender isso. Agora, se você analisar o vídeo, esse homem vai falar o seguinte: que a âncora é um item importante para te salvar em momentos difíceis da vida. Ou seja, eles usam ali a âncora principalmente em momentos de ventanias, em momentos de tempestades. Nós cristãos, quando falamos em ventos e tempestades, nós gostamos de falar de dificuldades, Lu. Mas nem sempre as dificuldades são tempestades. Tempestades é tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, se você está prosperando, está dando tudo certo na tua vida, e isso está te afastando de Deus, é uma tempestade que está surgindo. O que tem te afastado de Deus? Pense nesse ano 2021. O que tem te afastado de Deus? Porque Jesus, Ele quer te manter com Ele. Vai falar ali naquele vídeo, o homem diz que deve ser muito bem escolhida a âncora. Para cada barco deve ser escolhida uma âncora do tamanho do barco, da proporção do barco. No que você ancora a sua vida? Alguns ancoram a sua vida sobre o dinheiro. Quando o dinheiro acaba, eles se matam, entram em depressão. Alguns colocam a sua âncora, Lucas, sobre pessoas. Pai, mãe, esposo, esposa. Eu vejo muito isso no meio dos adolescentes. Tem adolescentes que quando se apaixonam, é nítido, William, quando vira idolatria. É nítido. Gustavo, quando um adolescente vira idólatra de um outro adolescente, ai meu Deus, eu não vivo sem ele, eu quero mandar um WhatsApp para ele, eu quero mandar uma mensagem para ele, um Instagram, eu preciso e tal. Virou uma idolatria. Aí se perde aquela pessoa, ela se frustra, entra em depressão, começa a cortar os pulsinhos. É de nós rirmos, mas temos que chorar. Pessoas se tornam a sua âncora. Você dizer assim, mãe, jamais morra, porque se você morrer, mãe, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Um dia eu ganhei uma pessoa para Jesus assim, eu estava indo para casa de a pé, tinha um piá na frente do cemitério, um amigo meu, e ele olhou para o cemitério e disse assim, Edson, a minha mãe está com câncer terminal, eu estou cuidando dela, e eu estou com medo que ela morra, Edson. Eu, sério, mas por quê? Porque se ela morrer, eu vou morrer também. Eu me mato, Edson. Sério. Sim, a minha vida pertence à minha mãe, a minha vida é a minha mãe. Era Vinícius o nome dele. Eu falei, Vinícius, presta atenção. Se a tua vida está ancorada na tua mãe, certamente ela vai morrer. Eu não quero te desiludir, mas ou ela vai morrer agora ou vai morrer depois. Eu sei que a tua mãe é maravilhosa, eu também tenho uma mãe que eu amo muito, cara, estamos juntos, amar a mãe.
Mas se tu basear a tua vida na tua mãe e um dia ela partir, tu se matar, você não entendeu o propósito da vida. Ele perguntou para mim assim: Robson, mas qual que é o propósito da vida? Eu aproveitei, né? Tu já leu o livro Uma Vida com Propósito? Eu aproveitei e diz assim: querido, o propósito da nossa vida é nós nos mantermos em Cristo. Se você entregar a vida para Jesus, o Espírito Santo vai preencher teu espírito que está vazio, e você vai perceber que mesmo tu amando a tua mãe, tu não vai mais depender dela emocionalmente a tal ponto de, se ela morrer, tu parar de viver a vida. Você gostaria de entregar a vida para Jesus? Ele quer entregar a minha vida para Jesus. Então eu orei com ele, Marcelo, mandei ele repetir a oração. Uma semana depois morreu a mãe dele. Aí ele mandou para mim um messenger, que na época não tinha WhatsApp, ainda era e-mail, messenger, não lembro agora. Mas ele mandou para mim e falou assim: Edson, acabei de velar minha mãe aqui e quero te agradecer, porque certamente, se tu não me encontra na frente daquele cemitério, eu estava morto agora também. Porque o Jesus que habita em mim hoje me faz passar por esse sofrimento, porque Ele hoje é mais importante que a minha mãe. Eu estou sofrendo, está difícil, mas eu te agradeço que você me mostrou aquilo que é mais importante que a minha mãe. Então, queridos, é algo maravilhoso. Muitos têm essas âncoras, e quando dá um BO, eles não sabem o que fazer. Mas quando você tem Jesus, é essa âncora que você tem que deixar bem escolhido. Jesus, queridos, tem que ser mais importante que você mesmo, tem que ser mais importante que a tua esposa, tem que ser mais importante que teu esposo. Jesus tem que ser mais importante que teu trabalho. Jesus tem que ser mais importante que tudo na tua vida. Jesus tem que ser mais importante que a tua proteção. Se Jesus falar, sai, tu sai, cara. Se Jesus falar, fica, tu fica. Gente, Jesus em nós, a esperança da glória. Se Ele está em nós, se Ele é a nossa âncora, eu posso ter a esperança que um dia estarei na glória. Então escolha Jesus para ser a tua âncora. Aí ele vai falar no vídeo também, que vocês viram, queridos, na medida, ele vai falar que cada barco precisa de uma âncora com um certo formato e com um certo peso. Ou seja, as tuas lutas que você vai passar por ser cristão não vão ser as minhas lutas. As minhas lutas que eu vou passar por ser cristão não vão ser as suas. O teu peso que tu está carregando com a tua vida pode ser que eu não suporte carregar, mas você suporta. Os pesos que eu carrego pode ser que você jamais suportaria. Mas a promessa na palavra diz o seguinte: que Deus não dá um peso para nós maior do que possamos carregar. Então, ser cristão, Juan, vamos ter certos pesos. Eu sempre digo, gente, ser cristão é maravilhoso, mas é pesado. Vai ter momentos de angústia, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de dor. Às vezes Deus vai permitir certas coisas na tua vida como crente que vai te pesar. Mas acredite que você não vai ter um peso maior do que você pode suportar. Sabe por quê? Eu aprendi na Bíblia que Deus não é injusto. Toda vez que Deus permite algo acontecer na minha vida, ou Deus faz acontecer algo no planeta, eu sempre digo: Deus, eu não consegui entender isso aqui, mas uma coisa eu sei: o Senhor não é injusto. O Senhor jamais vai colocar um peso sobre mim que eu não possa carregar, porque se o Senhor fizesse isso, o Senhor seria injusto. E eu creio que o Senhor não é injusto. Eu não entendo, às vezes até quero condenar Deus por algumas coisas, mas eu sei que Ele não é injusto. Então, queridos, carregue a sua âncora, com o peso que ela tem. Se você analisar um navio, o tamanho de uma âncora de um navio, William, é do tamanho de um carro. Um barquinho do tamanho de uma caixa. Para cada estrutura, uma âncora. Aí vai falar ali também, o nosso marinheiro diz, que existem acessórios que devem estar junto à âncora, que é a corda e a corrente. Isso que eu quero que vocês entendam e lembrem sempre. Seria muita ignorância um marinheiro pegar uma âncora sem corda e jogar na água. Vamos lá, agora a âncora está ancorada. Aí vem o vento, o navio vai, o barco vai. O segredo entre o navio, que é a tua vida, e a âncora, que é Cristo, é a corda que liga a âncora à tua vida. O que é essa corda? É a tua busca, é a tua fé, é a tua oração, é a tua santidade, é o teu comprometimento com Deus, teu comprometimento com a igreja, é a tua busca na leitura bíblica, é o teu crescimento espiritual, é a tua resposta, é a tua obediência, é a tua prática. A corda cabe a você. Quem coloca a corda na âncora e no navio, que é a tua vida, é você mesmo, não é Deus.
Deus não pode te ajudar com a corda, Ele pode ser tua âncora, mas a corda você que vai ter que resolver. Então não adianta você começar a querer confiar em Deus, dizer que ama a Deus no Facebook, e quem dizer que não ama vai ser amaldiçoado com 300 maldições, que você vê isso aí. Não adianta dizer que tu ama a Deus se tu não tem corda. Tem muitos amando a Deus sem corda. Tem muitos amando a Deus e confrontando o diabo sem corda. Eles estão em pecado, eles estão vivendo de modo sujo, independentes, pecaminosos, hipócritas, mentirosos, pecadores mesmo, e dizem que tem a âncora. Se tem, está sem corda. E sem corda, tu não fica firme em tua vida. Aí ele vai falar o seguinte, queridos, que se o cabo for curto, você viu no início do vídeo, a âncora não unha. O que é unha? A âncora não agarra algum material lá embaixo das profundezas do mar, não agarra alguma pedra para ficar preso. Se for muito curta a corda, o cabo, a corrente, não vai dar liga, não vai encaixar na pedra. É necessário uma corrente longa, uma corda longa, para que ela possa se levantar a âncora e você conseguir unhar ela. Sabe o que significa isso aqui, queridos? Se a tua busca a Deus é curta, você não vai se ancorar em Cristo. Se a tua busca ao Senhor, se a tua santidade a Deus é pequena, se o teu amor pelo próximo é pequeno, se o teu comprometimento com a igreja é pequeno, você tem a certeza que a âncora não vai dar liga. E na primeira tempestade, a tua vida, que é o teu navio, a tua embarcação, vai embora com as tempestades. Aí eu lhe pergunto, nesse ano 2021, esse ano 2020 que passou, a tua corda estava grande ou estava pequena? Ou talvez nem corda tinha. Como estava a tua leitura bíblica? Como estava o teu envolvimento com a igreja? O que aconteceu em 2020 na tua vida? Como estava a tua corda? Gostaria que você entendesse o seguinte, queridos, que esse ano você tem que aumentar o comprimento da corda, amém? Aumenta o comprimento da corda, para que quando vir ventos você consiga encaixar a âncora. Vai falar aqui o seguinte, que quando a âncora está bem encaixada lá embaixo das profundezas, nem mesmo o barco todo acelerado pode fazer o barco sair do lugar, porque a força de uma âncora, mesmo o barco querendo sair dali, não consegue. Sabe o que significa isso? Se tu tem corda, se tu tem vida com Deus, Renato, se tu está ancorado em Cristo, pode vir o diabo acelerar o que for contra a tua vida, você não vai morrer. Você não vai perder, você não vai ser um derrotado. O diabo, na verdade, queridos, ele é interessante. Esses dias botaram, eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus discípulos. Aí um dos meus discípulos colocou um GIF, escrito assim: sem luta não há derrota. Aí logo eu lembrei de quem? Do diabo. Eu botei uma resposta, realmente, esse é o diabo. Para ele perder, tem que lutar contra nós. Então, ou seja, o diabo, quando ele vem para cima de nós, o que ele quer? Ele quer perder. Só que se ele vê o crente sem âncora, sem corda, ele já anima, né? Se o diabo chegar para ti e ver tua embarcação sem comprimento de corda, ele vai fazer o Titanic afundar. Vai botar o iceberg, e você já era. Eu não quero ser o Titanic espiritual, cara. Engraçado, né? O que derrubou foi um iceberg, gelo, Fra. Às vezes você está tão frio que teu Titanic, ó. Alguns, Igor, davam um aleluia aqui dentro, nem conseguem dar mais aleluia. Está fraco. Alguns vinham na igreja direto, vêm de vez em quando. Virou um iceberg já, né? É só o gelo, né? Aí o avivamento pega, derrete, ai! Por fora está maravilhoso tudo, é o Titanic da vida, né? Por fora é bela, é maravilhoso, trabalho bom, salário top, mas iceberg. E aí, Titanic em iceberg, o que acontece? Você é o mequetrefe, deixou a âncora e começou a pecar demais. Eu posso compor se vocês quiserem. Querem mais? Capaz.
é que eu use esses recursos para que você não esqueça da palavra. Se você só lembrar do Titanic na minha palavra, já valeu a pena. Quanto mais difícil, olha que interessante, for as circunstâncias do barco, mais corda deve ser jogada para a âncora, parar no fundo. Então aqui, queridos, ele vai falar o seguinte ali, o marinheiro, que quanto mais ventanias e tempestades, mais cordas tem que ter sobrando, para que você consiga manter o teu barco parado em cima, sem que seja destruído. Sabe o que significa isso, queridos? Em momentos fáceis, William, da vida, vamos buscar a Deus. Ivan, está tudo tranquilo na tua vida? Vamos buscar a Deus. Começou a ficar difícil, Cássia? Vamos buscar ainda mais a Deus. Por que isso, queridos? Que a nossa tendência como seres humanos, geralmente é parar de buscar a Deus quando as coisas começam a ficar difíceis. Claro que alguns, quando começam a ficar boas, também param de buscar, mas a tendência maior é, começou as dificuldades, eu começo a parar de buscar a Deus. Mas a ideia é nós lançar mais corda ainda. Se quer vencer teus problemas, lança mais corda. Você está com medo, joga mais busca a Deus. Eu sempre digo que antes de uma pessoa cair no pecado, Cleiton, ela deixou de ler a Bíblia. Antes de uma pessoa cometer um escândalo, ela deixou de buscar a Deus. Não existe acidentes, como muitos dizem, eu pequei por acidente. Não existe isso. Os acidentes causados dentro do Evangelho é você que causa. Toda vez que alguém cai em pecado, que alguém cai num vício, que alguém cai em algum tipo de escândalo, eu sempre pergunto, o que você estava fazendo momentos antes? Você estava lendo a Bíblia? Não. Você estava firme na igreja? Não. Você estava se abrindo para o teu discipulador? Não. Você estava atualizando teu pastor? Não. Está aí, a culpa é toda tua, né? Sua corrente então, como falei, deve ser sua vida, seu caráter, pois como ele disse, que se a corrente for cortada por alguma pedra, você pode perder tua âncora. Presta atenção aqui, gente. Olha que forte isso, Rua. Ele disse ali que teve uma experiência que a pedra cortou a corrente, ele perdeu o navio lá, perdeu a embarcação dele. Se você cair em algum tipo de pecado, causar algum tipo de escândalo, se você entrar novamente em algum tipo de carnalidade, você pode nunca mais recuperar a tua vida cristã. É tão sério a vida cristã, que se você cair fora dela, pode ser que você nunca mais resgate ela. Então não vale a pena nós cair, não vale a pena nós desanimar. E finalmente então, quanto maior o barco, conforme vimos no vídeo, quanto maior o barco, maior a corrente. Olha só, queridos, quanto mais usado por Deus você for, quanto mais Deus te levantar e te destacar como cristão, mais corda você tem que ter, mais corrente você tem que ter para se manter firme. Por quê, queridos? Isso é uma verdade. Quanto mais alto, mais dolorido o tombo. Eu sempre falo para os líderes aqui da igreja que eu peço para os membros serem cheios do Espírito Santo, né, Nath? Sendo cheio tá bom, mas para os líderes eu falo para eles serem transbordantes do Espírito Santo. Por quê? Porque além de eles terem que cuidar da vida deles, eles têm que cuidar de discípulos, eles têm que cuidar de pequenos grupos, eles têm que cuidar de ministérios, ou seja, eles têm que ter não só para eles, mas para as outras pessoas. Você quer ser líder, né? Você já é cheio no mínimo. Você é cheio do Espírito Santo no mínimo. Então se tu não é, não se apresente. Porque para tu ser líder, tu tem que ser transbordante para poder liderar outros, para poder inspirar outros. Só que assim, queridos, muitos querem ser líderes, mas não buscam, não leem a Bíblia. Eles querem ter posição, Cleiton, mas não querem ter consagração. E por causa que muitos buscaram a posição, Ivan, e não ficaram em consagração, cometeram os maiores pecados, maiores desilusões, se tornaram infrutíferos, inférteis e desanimados. É triste quando pessoas se colocam em lideranças, mas esqueceram de botar consagração, e quando caiu também o tombo foi grande. Então, antes de você querer posição, certifique-se que você está em consagração, certifique-se que você está buscando a Deus. Queridos, eu sempre amei a Deus, eu não virei pastor e depois amei a Deus, Renato.
Desde que eu me converti, sempre amei a Deus. E porque eu amei tanto a esse Deus, Ele me fez pastor. Não é o contrário. Eu não viro pastor para amar a Deus, não. Eu amo a Deus, por isso que eu virei pastor. Você não está aqui cantando, você não está aqui tocando para amar a Deus. Você primeiro tem que amar a Deus, primeiro tem que buscar a Ele, para depois ser usado por Ele. Conclusão, vamos lá. Os ventos desse mundo não poderão impedir os ancorados em Cristo de alcançar suas promessas. Amém, queridos? Vamos ficar em pé então para nós orar. Glória a Deus por essa palavra. Que essa palavra realmente dê frutos no teu coração. Que essa palavra realmente gere em você fidelidade a Deus, esperança em Deus. Estamos vendo aquilo que vamos viver e não aquilo que estamos apenas vivendo. Enquanto não chegarmos no céu, vamos fazer da terra o céu, sim. Enquanto não chegarmos lá no paraíso, lá, Marcelo, vamos fazer aqui da terra um paraíso pessoal, porque nós estamos com a presença de Deus. A igreja é a presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos pregar a palavra, mas não vamos esquecer que esse lugar nós estamos só de passagem para chegar no verdadeiro lugar, que é a presença de Deus no céu. Feche teus olhos.